A gente volta a falar dos estaduais agora com o Campeonato Carioca, lá em Macaé, no Moacirzão. Cabofriense e Fluminense ficaram no empate. Eu converso agora com o Eduardo Moreno e também com o Lédio Carmona. Boa noite, Lédio. Boa noite para você, Moreno. E a Cabofriense continua dando um trabalho danado nesse Campeonato Carioca, hein? Pois é, Bruno, um abraço para você, para o amigo ligado no Sport TV News. Foi por pouco, né? A Cabofriense esteve vencendo o Fluminense até os acréscimos, né? Aos 47 minutos, né? O Fred conseguiu, aliás, o Fred, belo personagem no jogo de hoje, né? Fred convocado para a seleção brasileira, o Fred tentando readquirir a sua melhor forma, né? O seu caminho dos gols, e ele conseguiu aqui o gol aos 47 minutos, mas antes ele tinha perdido um gol cara a cara ali, ele, o goleiro, cabeceou para fora, o jogo estava 0-0, depois ele foi salvar o Fluminense no finzinho. Lédio Carmona, a gente vai dar uma olhada nos melhores momentos. Um belo jogo aqui, né? Merecia mais público, né? 1.800 torcedores apenas aqui em Macaé, aqui no Moacirzão, para acompanhar o duelo do segundo colocado Fluminense com o terceiro colocado Cabofriense, e o jogo correspondeu. Foi um belo jogo, Lédio. Belo jogo, olá Bruno, jogo muito interessante, só confirmando o bom time que tem o Cabofriense. A Cabofriense muito organizado, toque de bola, velocidade, não tem medo de grande, já venceu o Botafogo, venceu o Vasco e hoje quase, por muito pouco, por 1 minuto, não venceu também o Fluminense. O Fluminense que jogou até melhor hoje do que no clássico contra o Botafogo, apesar de ter, entre aspas, ter tropeçado contra esse bom time da Cabofriense, jogou mais do que contra o Botafogo. Quando perdeu por 3-0, criou mais chances, Birubiru jogando aberto pelo lado direito. Fluminense com esquema novo, né, do Renato, sem o Valência suspenso, ele optou por um 4-3-3, colocou 3 atacantes, né, não substituiu o Valência, que é volante, botou um atacante, o Birubiru. Foi recuando as peças, Diguinho como primeiro volante, Jean como segundo, Conca na armação, Birubiru pela direita, Sobis pela esquerda e o Fred pelo meio. Só que o Fluminense criava muitas chances, isso aí o torcedor não pode reclamar, o time realmente criou muitas chances, mas perdeu muitos gols. Não era uma noite muito inspirada dos atacantes do Fluminense. Birubiru perdeu pelo menos 3 boas chances, o Sobis não praticamente participou muito pouco do jogo, e o Fred, a gente vai ver no segundo tempo, perdeu um gol absurdo. Ele teve essa chance de cabeça, né, que a gente viu, o goleiro brilhou, aliás, o goleiro o Luiz Cetim, né, que nem é goleiro titular, né, o titular é o Jefferson, substituiu bem, fez um belo jogo, né, o Cetim. E um detalhe do jogo, né, que foi interessante, Bruno, a Cabofriense saiu na frente, né, com um gol marcado pelo Daniel Tijolo, né? E ele é primo do zagueiro reserva do Fluminense, não, o Leandro Zebra. A gente tá vendo o gol dele aí de cabeça. Aliás, um bom volante, né? Esse camisa agora, 8, o Tijolo. Não confundam, ele é tijolo, mas ele joga a bola também. Ele não dá só tijolada não, porque ele é um segundo volante que vai pro jogo, tem boa cabeçada, como mostrou no gol, tem um bom passe, chega ao ataque para ajudar. Um jogador bem interessante, o Daniel Tijolo. E acabou se machucando no finzinho, né, do jogo. Talvez não opinião, por isso apenas, né, mas ajudou talvez na reação do Fluminense, que empatou no finzinho. O Fluminense, na minha opinião, errou um pouquinho ao recuar demais o time. Botou um terceiro zagueiro, foi tirando suas peças ofensivas, esperando por um contra-ataque que começou a sumir, porque o time cansou e não tinha tantos jogadores de mais de velocidade. E aí foi dando campo para o Fluminense ir para o abafa, ir para o chuveirinho, jogo aéreo, e isso acabou dando certo no final. O Renato que mexeu também no time, né, colocando o Wagner, que arriscou esse chute, né, e o Walter também. No finzinho do jogo, né, o Fluminense foi lá, pressionou, teve esse chute do Wagner, teve a entrada do Walter também, que acabou sendo importante. Ele buscou muitas vezes, né, o Walter, o Fred na área. O Fred errou uma finalização, né, e depois acabou saindo o gol do Fred aos 47 minutos. E o Fred, Lédio, a gente tá vendo aí o gol, vai viajar mais aliviado para defender a seleção brasileira contra a África do Sul? Se ele viaja com aquele gol perdido de cabeça na bagagem, viajaria preocupado. E de novo, no gol do Fred, o cruzamento foi do Walter, lá da intermediária. O Fred é muito esperto nesse tipo de jogada. Ele escora em cima do zagueiro e depois dribla o Luizão, o outro zagueiro. Nesse momento a Cabofriense já tinha 3 zagueiros. O gol foi aos 93 minutos, aos 48 minutos do segundo tempo, e fez o gol. Acabou se redimindo. A torcida chegou a vaiar o Fred aqui hoje, como vaiou de novo o Bruno, vaiou todo o time do Fluminense, chegou a gritar olé para a Cabofriense, mas no final o torcedor do Fluminense até comemorou o resultado, que parece ser ruim, mas pelas circunstâncias do jogo acabou sendo bom. Repito, o time da Cabofriense é bom e vai às semifinais. Algum grande vai ficar de fora. E a culpa, entre aspas,
aspas, é da Cabo Friense, que merece chegar. É um bom time. É um bom time, poderia com a vitória aqui encaminhar já de vez a sua classificação, né? E com esse empate ainda está muito bem encaminhada a Cabo Friense, né? E o Fluminense conseguiu esse empate, Bruno, no finzinho, né? Conseguiu evitar essa ultrapassagem da Cabo Friense, né? Que estaria, nesse momento, dividindo a liderança com o Flamengo, que só joga domingo, né? Sábado por essa rodada. Estaria junto com o Flamengo com 25 pontos. E o Fluminense empatou aqui e conseguiu permanecer ele no saldo de gols à frente da Cabo Friense. E agora, para encerrar, Bruno, a gente tem uma curiosidade aqui, uma imagem que a gente vai mostrar para você. Vê se você identifica esse senhor que a gente vai mostrar. Duvida, Lélio? Não vai conseguir. Olha só, esse aí é o Juan Carlos Lostó, ex-árbitro, árbitro argentino que apitou o famoso jogo Brasil e Chile, eliminatórias da Copa do Mundo de 1990, o jogo daquele sinalizador, da fogueteira Rosineri, e que... Ele interrompeu um jogo aos 28 minutos do segundo tempo por causa daquela simulação do Rojas, que disse que tinha sido atingido pelo Rojão. Foi ele, Juan Carlos Lostó, que apitou o fim da partida aos 28 minutos do segundo tempo e levou aquela querela toda para os tribunais da FIFA, e o Brasil acabou sendo... proclamado, classificado para a Copa do Mundo. Foi ele, o grande personagem, evidentemente, logo depois de Rojas e da fogueteira, daquele domingo inesquecível no Maracanã, Brasil e Chile. Tá de férias. Na região dos Lagos, veio ver. Cabo Friense e Fluminense. Curtindo as belas praias aqui, Bruno, da região, né? Cabo Frio, Búzios. Né? Pode dizer, e veio assistir um jogo de futebol aqui em Macaé. Pode dizer que você jamais acertaria quem era esse senhor. Jamais acertaria, e não vou dizer minha idade em 1990 para você não ficar chateado comigo, Lédio Carmona. Boa noite para você, boa noite, Eu já Moreno. trabalhava e estava no Maracanã. Um abraço. Um abraço, Lédio, um abraço. Tchau, Bruno. Valeu, Moreno.